Agora vamos à segunda parte da nossa aula, onde vamos abordar o exame físico da criança e do adolescente portador de cardiopatia. O exame físico, ele deve ser feito no ambiente calmo. É fundamental a verificação dos dados vitais. Devemos também anotar os dados antropométricos relacionados a peso, altura e os perímetros, perímetro cefálico, perímetro torácico e perímetro abdominal. Devemos criar uma sistematização propedêutica, onde vamos realizar a inspeção, palpação, percussão e ausculta. Os dados vitais que devem ser registrados: frequência cardíaca, a frequência respiratória, a pressão arterial e a saturação de oxigênio. Observem que, de acordo com a idade da criança, nós teremos valores diferentes relacionados à frequência cardíaca da criança acordada e durante o sono. E observem que a partir dos 10 anos de idade é que começamos a ter valores de frequência cardíaca próximos à idade adulta. Também chama a atenção que a frequência respiratória ela vai variar de acordo com a idade da criança, e exatamente baseada nesses valores de frequência respiratória é que vamos poder definir se a nossa criança tem um padrão respiratório normal ou não. Quanto à aferição da pressão arterial, na criança, obrigatoriamente, a primeira medida da pressão deve ser feita nos 2 membros superiores e em um membro inferior. O método auscultatório sempre é o preferido. Devemos sempre fazer 3 medidas e a média das 3 medidas é que deve ser utilizada como valor final. Na criança abaixo de 3 anos de idade, a medida deve ser feita em posição supina, e na criança acima de 3 anos na posição sentada, sempre em um ambiente tranquilo. Outro aspecto importante relacionado à metodologia da aferição da pressão arterial diz respeito à seleção do manguito. Observem que para cada faixa etária nós teremos manguitos distintos, seja para o neonato, lactente, crianças e adultos, onde a largura do manguito deve corresponder a 40% da circunferência do braço. Essa medida deve ser feita entre a metade da distância entre o olecano e o acrômio, e o comprimento deve abranger 80% a 100% da circunferência do braço. Se nenhum manguito for adequado, sempre devemos escolher um manguito maior, nunca um menor, para a aferição da pressão. Observe nesse slide, onde nós temos exatamente a descrição da técnica. O manguito ele deve ser colocado cerca de 2 a 3 centímetros acima da fossa anticumbital. Devemos centralizar a bolsa de borracha sobre a artéria braquial. O estetoscópio deve ser colocado sobre a artéria braquial e devemos insuflar até 30 milímetros acima do desaparecimento do pulso radial. Devemos então fazer um esvaziamento dessa bolsa progressivo de 2 a 3 milímetros de mercúrio por segundo. Quais os pontos de leitura que nós devemos registrar? A fase 1, que é a fase que começamos a ouvir os sons de Korotkov, K1, ele representa a pressão arterial sistólica, e a pressão arterial diastólica ela vai ser caracterizada em algumas crianças apenas pela fase 4, que é quando nós temos uma redução da intensidade dos ruídos, mas em algumas crianças conseguimos anotar e registrar a fase 5, que seria o desaparecimento total dos ruídos. Na faixa etária pediátrica, diferente dos adultos, a medida da pressão arterial e a sua caracterização como pressão arterial normal ou anormal, nós vamos levar em consideração idade, sexo e percentil de estatura dessas crianças. Então,
A partir do momento que nós aferimos a pressão arterial, nós temos que utilizar tabelas padronizadas de acordo com a idade, que vai de 1 a 17 anos de idade, e vamos observar o sexo, utilizarmos de acordo com o sexo da criança, e o percentil de estatura para definirmos se o nível pressórico encontrado está dentro do esperado para a faixa etária. Outros aspectos relacionados à pressão arterial diz respeito a algumas características como o que significa pressão de pulso. A pressão de pulso será a diferença entre a pressão arterial sistólica e a pressão arterial diastólica. A pressão de pulso ampla nós caracterizamos como pressão arterial divergente, que será uma diferença de pressão de pulso maior do que 40 milímetros de mercúrio. Encontramos uma pressão de pulso ampla ou pressão arterial divergente em algumas patologias, como insuficiência valvar aórtica importante, presença de fístula arteriovenosa, persistência do canal arterial de grande amplitude e o indivíduo portador de tirotoxicose. Uma pressão de pulso diminuída representa uma pressão arterial convergente, que seria uma diferença da pressão arterial sistólica e diastólica menor do que 25 milímetros de mercúrio. Encontramos essa situação em pacientes portadores de estenose aórtica importante, derrame pericárdico ou sinais de tamponamento cardíaco. Outro aspecto propedêutico importante é a investigação do pulso paradoxal. O pulso paradoxal ele se caracteriza por uma queda da pressão arterial sistólica acima de 10 milímetros de mercúrio durante a inspiração. E ele pode caracterizar um paciente portador de tamponamento cardíaco, miocardiopatia restritiva ou uma asma grave. Outro dado semiológico importante é a pesquisa da saturação de oxigênio dessas crianças. Principalmente, ela é utilizada no segmento do paciente portador de cardiopatia congênita e também nos dias atuais tem sido utilizado como teste de triagem nos recém-nascidos, mais comumente chamado como teste do coraçãozinho. Então, o teste do coraçãozinho, ele representa hoje uma triagem neonatal de cardiopatia congênita crítica. Para a sua utilização, ele deve ser realizado entre 24 a 48 horas de vida antes da alta hospitalar, onde vamos medir a saturação desse bebê em membro superior direito e em um dos membros inferiores. Consideraremos um teste do coraçãozinho normal se a saturação estiver maior ou igual a 95%, ou se eu tiver uma diferença entre membro superior e inferior menor do que 3%. Se isso acontecer, essa criança pode ser liberada para segmento neonatal de rotina. Se na primeira medida a saturação for menor que 95%, ou a diferença for maior ou igual a 3% entre as medidas de membro superior e inferior, devemos realizar uma nova oximetria dentro de 1 hora. Se após 1 hora a mesma nova medida realizada, nas condições ideais, a saturação estiver normal, essa criança pode ser liberada. Se a saturação persistir menor do que 95%, ou a diferença persistir maior ou igual a 3% entre as medidas, essa criança não pode receber alta da maternidade até o esclarecimento diagnóstico e ela obrigatoriamente deverá realizar um ecocardiograma. Outro exame que pode ser realizado na criança, principalmente no recém-nascido, dentro da UTI neonatal, é o teste de hiperóxia. Ele tem como finalidade diferenciar uma causa de cianose importante no recém-nascido, excluindo causas cardíacas de causas pulmonares. É um teste de alta sensibilidade e especificidade. Vamos, dessa forma, fazer inicialmente uma medida da PO2 em ar ambiente, colhendo uma gasimetria arterial em membro superior direito.
e devemos ter amostra em locais pré e pós-ductais, no caso de termos uma criança com um quadro de cianose diferencial. Após a coleta dessa gaso arterial em ar ambiente, esse bebê deverá receber O2 a 100% durante 10 minutos e a partir daí uma nova gasimetria arterial deverá ser realizada. Se esse bebê tiver uma PO2 após O2 a 100% por 10 minutos inalterada, a probabilidade é que esse bebê seja portador de uma cardiopatia congênita cianogênica. Se a PO2 estiver entre 75 e 150 milímetros de mercúrio, esse bebê tem uma chance de ter uma cardiopatia congênita cianogênica com mistura intracardíaca completa e hiperfluxo pulmonar, como crianças portadoras de cardiopatia tipo ventrículo único, incluindo inclusive síndrome de hipoplasia do coração esquerdo, que é uma cardiopatia extremamente complexa e que, se não houver um diagnóstico precoce, essa criança obrigatoriamente evoluirá para óbito. Essas duas condições, as crianças não devem ser liberadas da UTI enquanto não for realizado um ecocardiograma. Se o bebê, após o teste de hiperóxia, mantiver uma PO2 acima de 150 milímetros de mercúrio, a probabilidade de uma cardiopatia congênita cianogênica está afastada. O recém-nascido que não passa no teste de hiperóxia, início imediato da administração de prostaglandina, que é uma droga que mantém a patência do canal arterial e obrigatoriamente deverá realizar um ecocardiograma. Outro aspecto importante do exame físico é a aparência geral do indivíduo, o seu estado nutricional, se é uma criança que tem aspecto de um desenvolvimento adequado, observar o seu padrão respiratório, se tem sinais de cianose e bacteamento digital e observar as características fenotípicas em relação ao faces, se é um faces atípico ou típico. E por que esse aspecto é importante? Observe que existem várias crianças com aspecto fenotípico sindrômico, onde nós podemos, apenas pelo aspecto fenotípico das síndromes, já pensar na probabilidade dessa criança ter alguma cardiopatia congênita. Por exemplo, a criança portadora de síndrome de Down. Sabemos que 50% das crianças portadoras de Down deverão ter alguma cardiopatia congênita, principalmente comunicações interventriculares, comunicações interatriais e persistência do canal arterial. A criança portadora de síndrome de Turner também aumenta a grande probabilidade delas terem uma cardiopatia congênita chamada coarctação de aorta. A criança portadora de síndrome de Noonan, grande probabilidade dela ser portadora de estenose da válvula pulmonar ou de uma doença do músculo cardíaco chamada miocardiopatia hipertrófica. A criança que tem aspecto fenotípico de Williams aumenta a probabilidade dela ser portadora de estenose supravalvar aórtica, estenose de ramos pulmonares e estenose de artéria renal. Em relação à cianose, ao exame físico, devemos observar se a característica da cianose é periférica, então ela será apenas de extremidades. No caso da cianose central, devemos olhar mucosa oral, língua, e no caso de uma cianose de evolução crônica, obrigatoriamente teremos cianose de extremidades associada. Como já disse anteriormente, a diferenciação entre uma cianose central e periférica, podemos fazer uma compressão mantida da extremidade de um dedo da mão, o suficiente para causar certo grau de isquemia capilar, e o enchimento capilar subsequente se faz às custas de sangue com coloração azulada, no caso da cianose central, diferente da cianose periférica, onde o enchimento capilar será de coloração avermelhada. A cianose diferencial, ela acontece em crianças, em algumas situações,
E essa cianose diferencial vai ser uma inversão do fluxo através do canal arterial. Podemos ter uma mudança da coloração, onde o terço superior do corpo será róseo e o terço inferior cianótico. Quando nós temos essa caracterização de cianose diferencial, podemos pensar que essa criança pode ser portadora, no caso de um recém-nascido, ainda persistência da circulação fetal. Então, a partir do momento que nós temos ainda o canal arterial patente e mantemos um padrão de hipertensão pulmonar por causa da circulação fetal, podemos ter uma inversão do fluxo através do canal arterial, onde o fluxo se fará pulmão, canal e terço inferior do corpo. Ou, no caso de uma lesão obstrutiva esquerda ou hipoplasia do coração esquerdo, coarctação de aorta crítica acima do canal ou interrupção do arco aórtico. Então, todas as condições de obstrução grave na aorta que estejam antes do canal arterial, e a partir desse momento vai ser o fluxo através do canal, pulmão, canal, extremidades inferiores, que vai manter a perfusão do terço inferior do corpo. Outra situação que cursa com cianose diferencial, mas com padrão inverso, que seria terço superior do corpo cianótico e terço inferior róseo, seria a transposição das grandes artérias com shunt direita e esquerda através do canal arterial, com ou sem anomalias do arco aórtico. Toda vez que nós temos uma criança com hipoxemia crônica, de evolução crônica, vamos notar que além do quadro de cianose, teremos o aspecto de bacteamento digital, que é um sinal de hipoxemia crônica dessa criança. Em relação ao exame físico, a inspeção, devemos olhar o pescoço, o turgor da veia jugular, que nós vamos encontrar em crianças mais velhas e adolescentes, que pode estar túrgida em situações de disfunção ventricular direita, a presença de onda A em canhão, em pacientes que apresentam dissociação atrioventricular. Observe que podemos ter, naqueles pacientes que apresentam lesão valvar aórtica importante, batimentos arteriais visíveis ou dança das artérias, e o sinal de MICE, que seria a mobilização da cabeça para frente no paciente com um padrão de insuficiência aórtica grave. No tórax, devemos inspecionar e observar se essa criança tem abaulamento precordial, pectus excavatum, pecto carinatum, ou até a presença de uma cicatriz cirúrgica. Em relação ao abaulamento precordial, nós vamos encontrar isso principalmente em crianças com evolução crônica do quadro da patologia cardíaca. Então, é a criança portadora de uma cardiopatia de hiperfluxo, já com 3 anos de idade, sem diagnóstico prévio. A partir do momento que o coração ele aumenta, vai fazer obrigatoriamente que exista um abaulamento precordial, né? Ou naquela criança que apresenta um pectus excavatum ou carinatum, podemos estar diante de crianças portadoras, por exemplo, de síndrome de Marfan. Ou, no caso de uma criança que já tem uma cicatriz cirúrgica no tórax, isso pode nos inferir que essa criança já passou em determinado momento da sua vida por uma cirurgia cardíaca. Então, se eu tenho uma toracotomia lateral esquerda, eu já posso pensar que essa criança provavelmente fez uma cirurgia de ligadura do canal arterial, ou fez uma cirurgia de correção de anomalia chamada coarctação de aorta, ou fez uma cirurgia paliativa nas cardiopatias cianogênicas chamada de Blalock-Taussig modificado. A palpação, devemos chamar a atenção que os pulsos periféricos devemos palpar principalmente os pulsos centrais, que dentro da semiologia cardíaca, os pulsos centrais serão os pulsos braquiais e femorais, onde devemos avaliar não só a sua presença, mas a sua amplitude e simetria, regularidade dos pulsos. O tórax, a palpação, podemos avaliar se existe impulsão
sistólica parasternal esquerda e também a palpação de frêmitos e a palpação do abdômen em relação à presença de massas e a aferição das vísceras. Quando pensamos em avaliação dos pulsos, observe que nós devemos nos ater à frequência cardíaca, taquicardia, que pode representar uma taquiarritmia ou um sinal de insuficiência cardíaca descompensada, bradicardia, que pode representar uma bradiarritmia ou uma criança portadora de um bloqueio atrioventricular. É importante que possamos definir o ritmo, se existe uma regularidade do ritmo ou se essa criança está apresentando algum tipo de extrassistolia ou sem ritmo de base, no caso da fibrilação atrial. Observar a amplitude desse pulso, que pode estar reduzida nos casos de baixo débito cardíaco ou naquele paciente que tem obstrução fixa de via de saída do ventrículo esquerdo, ou aumentada naqueles pacientes que têm uma baixa resistência arterial periférica ou roubo de fluxo aórtico, como no caso de uma persistência do canal arterial amplo ou de uma insuficiência valvar aórtica importante. É importante que possamos definir a duração e a simetria desses pulsos. Palpação simultânea dos pulsos em membros superiores e inferiores é mandatória, e a palpação dos pulsos braquiais. É importante também que possamos avaliar a temperatura. Extremidades aquecidas ou extremidades frias podem inferir alguma alteração do ponto de vista hemodinâmico, se existe palidez de extremidades, se existe um enchimento capilar adequado, menor do que 3 segundos, e se existe ou não a presença de baqueteamento digital. O tórax, existem alguns aspectos relacionados à semiologia cardiovascular que são importantes. Quando nós estamos falando de um paciente portador de cardiopatia congênita, nós não estaremos utilizando os focos habituais, porque a depender da cardiopatia que essa criança seja portadora, nós podemos estar diante de uma criança que tem uma má posição cardíaca. Então, os focos que habitualmente nós utilizamos nos pacientes portadores de miocardiopatia ou de cardiopatias adquiridas não será utilizado na criança portadora de uma cardiopatia congênita. A localização do ictus cordis, ela é importante de ser observada, mas na criança pequena nós não conseguimos essa localização, a não ser em caso de doenças valvulares. Então, o mais frequente no bebê ou na criança pequena é que o ictus seja um ictus difuso. É importante que possamos definir se existem impulsões precordiais, e isso pode denotar a presença de impulsão precordial, pode denotar a presença de sobrecarga das câmaras cardíacas direitas, e a presença de frêmito. Também é importante a sua descrição, porque a partir do momento que conseguimos investigar que existe frêmito, estamos diante de uma criança portadora de um sopro provavelmente de alta frequência. A ausculta cardíaca, nós vamos nos detalhar inicialmente a ausculta das bulhas. A primeira bulha cardíaca, ela representa o fechamento da válvula mitral e da válvula tricúspide nessa sequência. A segunda bulha cardíaca, ela representa o fechamento da válvula aórtica e em sequência da válvula pulmonar, chamando a atenção que o fisiológico é que durante a inspiração nós consigamos ouvir o desdobramento entre o fechamento do componente aórtico e o fechamento do componente pulmonar da segunda bulha. Existem alguns desdobramentos que são considerados patológicos da segunda bulha. Temos a presença de um desdobramento amplo e fixo de DB2 em algumas condições. Na comunicação interatrial, na drenagem anômala total de veias pulmonares, que significa que, por conta desse defeito intracardíaco, existe um aumento de fluxo do pulmão para a via de saída do ventrículo direito, fazendo que exista um retardo no fechamento do componente da segunda bulha, que seria o componente pulmonar.
Então, nesse momento, com esse tipo de patologia, nós ouviremos o desdobramento da segunda agulha, tanto na inspiração como na expiração. O desdobramento curto da segunda agulha, ele estará presente no paciente que tem uma hipertensão pulmonar importante ou no paciente portador de uma estenose valvar aórtica. O desdobramento paradoxal da segunda agulha, ele será observado no paciente com estenose aórtica severa ou no paciente com hemibloqueio anterior esquerdo. Já a presença de uma segunda agulha única, onde nós não conseguimos ouvir o segundo componente da segunda agulha, nós podemos estar diante de um paciente portador de uma atresia da válvula semilunar. Atresia significa ausência da válvula, então nós podemos estar diante de um paciente que não tem a válvula pulmonar, então nós temos uma atresia pulmonar, ou não tem a válvula aórtica, que seria a atresia da válvula aórtica, ou um paciente portador de transposição dos grandes vasos, onde nós teremos nesse momento uma má posição dos vasos, que faz com que a gente só consiga ouvir um componente único da B2, ou um paciente portador de uma cardiopatia também complexa, chamada truncos arteriosos, que é uma patologia onde você só tem uma via de saída do coração, via de saída única, que vai dar origem às 3 circulações, que seria a circulação coronariana, a circulação sistêmica e a circulação pulmonar. A terceira agulha cardíaca, ela é audível no início da diástole, na fase de enchimento rápido, também chamada de ritmo de galope. É um som de baixa frequência, melhor audível com a campânula do estetoscópio, no ápex e na borda external esquerda baixa. Em que condições nós podemos ouvir a terceira agulha? Em situações onde existe um aumento de fluxo através das válvulas atrioventriculares, no caso de shunt da esquerda para a direita, na insuficiência das válvulas mitral e tricúspide, ou naquela criança ou adolescente que tenha uma disfunção ventricular direita ou esquerda. Já a quarta agulha é um som de baixa frequência, ouvido no final da diástole, antes da primeira agulha. Ela vai decorrer do enchimento do ventrículo durante a contração atrial e traduz redução da complacência ventricular. Indica que o ventrículo está trabalhando sob um regime aumentado de pressão ou de volume, ou ambos. Cliques. Outro dado propedêutico de ausculta cardíaca é referente aos cliques. Na faixa etária pediátrica é frequente a sua ausculta. Nós podemos ter cliques de ejeção, que ocorrem habitualmente logo após a primeira agulha, e estão associados à estenose das válvulas semilunares e referentes à dilatação das artérias aorta e pulmonar. Clique mesosistólico é referente a prolapso da válvula mitral, acompanhado de um sopro mesosistólico. Outro aspecto propedêutico é relacionado ao atrito pericárdico. O atrito pericárdico é o principal sinal de pericardite aguda. Ele tem um timbre áspero, superficial, tem diferente sensação de profundidade, transmitida pelos sons provindos dentro do coração. A sua intensidade ela é variável, pode ser audível em todo o precórdio. Habitualmente é mais audível na região paraesternal esquerda, entre o terceiro, quarto e quinto espaços intercostais. Habitualmente o atrito é melhor auscultado com o diafragma do estetoscópio, com o paciente sentado e reclinado para a frente, alternadamente em inspiração e expiração forçada. Em relação aos sopros cardíacos, os sopros cardíacos eles se originam da turbulência do fluxo de sangue e tendem a se propagar na mesma direção do fluxo. Existem alguns aspectos que são importantes que possamos determinar em relação ao sopro cardíaco. Vamos tentar determinar a sua intensidade, a sua localização, se existe irradiação ou não e a qualidade desse sopro. A sua intensidade nós podemos graduar de grau 1
ao grau 6. Grau 1 seria aquele sopro cardíaco que nós só conseguimos ouvir no ambiente tranquilo com auxílio de manobras. O grau 2 seria um sopro suave, facilmente audível. O grau 3, um sopro de intensidade moderada, sem frêmito. Grau 4, é um sopro de maior intensidade associado a frêmito. Grau 5, um sopro de alta intensidade associado a frêmito, audível com o estetoscópio encostado no tórax. E o grau 6, um sopro de alta intensidade, audível sem o estetoscópio estar tocando o tórax. Além da sua intensidade, vamos classificar o sopro. Essa classificação ela vai ser baseada no tempo que o sopro ocorre durante o ciclo cardíaco. Então, o sopro ele pode ser um sopro sistólico, e esse sopro sistólico ele pode ser proto, que seria no início da sístole, meso, seria no meio da sístole, tele, seria no final da sístole, ou ele pode ocupar toda a sístole, então seria holosistólico. Da mesma forma, o sopro diastólico ele pode ser proto, meso, tele ou holodiastólico. E também nós temos o sopro contínuo, que abrange tanto o período da sístole como da diástole, abafando a segunda bulha. Observe que nós podemos caracterizar o sopro como um sopro de ejeção. O sopro de ejeção ele tem um aspecto de ir crescendo e decrescendo, e habitualmente, quanto mais tardio o pico do sopro de ejeção, maior é a obstrução da via de saída, quando ele for um sopro de via de saída. O sopro holossistólico é um sopro habitualmente em platô e que abrange todo o período da sístole. O sopro diastólico, ele se inicia após o fechamento da segunda bulha, e é um sopro habitualmente em decrescente. E o sopro contínuo é um sopro que abrange tanto a sístole e a diástole, abafando a segunda bulha. Nessa tabela, nós temos vários exemplos de sopros cardíacos de acordo com a sua característica de ausculta. Então, o sopro sistólico na via de saída ventricular, que é um sopro ejetivo, ele vai ser observado nos pacientes portadores de estenose valvar aórtica e de estenose valvar pulmonar, ou no caso do paciente portador de comunicação interatrial audível em bode external esquerdo. O paciente portador de estenose da artéria pulmonar também ele terá um sopro sistólico em ejeção em bode external esquerdo, como também o paciente portador de drenagem anômala total ou parcial de veias pulmonares. Já o sopro em ápex, um sopro sistólico holossistólico, ele pode caracterizar um paciente portador de insuficiência mitral. Já o paciente portador de um sopro sistólico em faixa, em bode external esquerdo, pode caracterizar uma criança portadora de uma comunicação entre os ventrículos, mais chamado de CIV. O sopro diastólico em ápex, um sopro diastólico em ruflar, ele pode representar uma criança portadora de estenose mitral. Já um sopro diastólico aspirativo, audível em bode external esquerdo médio, pode caracterizar um paciente portador de insuficiência valvar aórtica. E aquele sopro diastólico auscultado em bode external esquerdo alto pode caracterizar um sopro de insuficiência pulmonar. A presença de um sopro contínuo em região infraclavicular esquerda pode caracterizar um paciente portador de uma persistência do canal arterial de grande calibre, ou um paciente portador de uma janela aortopulmonar, ou podemos estar diante de um paciente já submetido a uma cirurgia cardíaca paliativa, chamada cirurgia de Blalock-Taussig, que é realizada nas crianças portadoras de cardiopatia congênita cianogênica com hipofluxo pulmonar, chamada Blalock-Taussig modificado. O sopro inocente, ele é frequente na criança
normal. Ele pode ser causado pelo distúrbio do fluxo laminar do sangue em relação ao diâmetro dos vasos e um aumento da velocidade por conta da frequência cardíaca. Está presente em 80% das crianças entre 3 e 4 anos de idade e existem condições que podem acentuar esse sopro, principalmente relacionados ao aumento do débito, como no caso da febre e anemia. Temos também o sopro caracterizado como sopro de Still, que é um sopro inocente mais frequente na população pediátrica, é um sopro mesosistólico, tem um aspecto musical, suave, ele é melhor audível em borda external esquerda com irradiação para a ponta e tem uma intensidade habitualmente grau 2 e 6 com o paciente em posição supina. Sopros de fluxo pulmonar, é um sopro inocente, frequentemente auscultado em pacientes entre 8 a 14 anos de idade, com um tórax fino, localizado especificamente no foco pulmonar, de baixa intensidade, grau 1 a 2 em 6, e habitualmente o componente pulmonar da segunda bolha é normal. Um outro sopro inocente muito frequente na faixa etária pediátrica é o chamado ruído venoso, ou venous hum. É um típico sopro benigno, habitualmente audível na região infraclavicular, pescoço e fúrcula external. Frequentemente ele pode ser confundido com o sopro do canal arterial, apesar de ser um sopro mais suave. Ele é melhor audível com a criança em posição ereta e com o pescoço estendido. E ele habitualmente desaparece com a mudança na posição da cabeça ou compressão da veia jugular. Quanto ao abdômen, é importante alguns aspectos relacionados às vísceras. Observe que no recém-nascido o fígado é normalmente palpável até 3 centímetros no rebordo costal direito e até 4, 5 anos ele será normalmente palpável até 1 centímetro no rebordo costal direito. Já a presença de hepatomegalia é um dado importante porque na faixa etária pediátrica representa um sinal importante relacionado à insuficiência cardíaca descompensada. Outro ponto importante do fígado é a sua posição. A posição hepática, ela pode ser um dado importante em relação à definição da localização visceral e de más posições cardíacas, já que podemos ter cardiopatias congênitas relacionadas à má posição, não só do coração, mas das vísceras abdominais, como no caso dos sítios inversos totalis, onde o coração vai estar à direita e os órgãos abdominais vão estar invertidos, com o fígado estando à esquerda e o baço à direita, ou a posição do fígado meso, no caso de uma criança portadora de uma cardiopatia complexa, onde existe os sítios ambíguos com uma doença chamada síndrome de heterotaxia. Para finalizar, é importante salientar que a história clínica bem detalhada, bem colhida, junto a um exame físico bem feito, pode nortear o diagnóstico etiológico relacionado à cardiopatia, que essa criança ou esse adolescente seja portador, e a partir daí traçarmos uma estratégia de investigação diagnóstica e de tratamento do caso. Então, para finalizar, gostaria de dizer que apesar dos grandes avanços nos métodos diagnósticos na cardiologia pediátrica nos últimos 30 anos, a coleta de uma história clínica detalhada e um exame físico bem conduzido continuam sendo ferramentas imprescindíveis na obtenção de um diagnóstico preciso. Muito obrigada.